Neste vídeo a gente vai descer dezenas de metros abaixo de uma metrópole, cair num poço que revelou um império, ouvir o próprio coração bater no lugar mais silencioso do planeta, tentar prever guerras com dados improváveis e terminar perguntando por que algumas pessoas simplesmente não envelhecem como o resto de nós. São perguntas simples, as respostas, nem tanto. Número 1. O que há debaixo de São Paulo? São Paulo surgiu em 1554, em uma área elevada entre cursos d'água que garantiam abastecimento e facilitavam a ocupação inicial. Ao longo dos séculos, esse núcleo cresceu até se tornar a maior metrópole da América do Sul. Para sustentar esse crescimento, a cidade não avançou apenas para os lados e para cima. Ela também passou a ocupar o subsolo. Logo abaixo das ruas existe uma vasta infraestrutura técnica, cabos de telecomunicação, redes de energia, dutos de água, gás e esgoto atravessam a cidade a poucos metros da superfície. Essa camada invisível sustenta a vida urbana cotidiana, garantindo serviços essenciais para milhões de pessoas. Abaixo dela, São Paulo revela um segundo nível menos conhecido. A cidade foi construída sobre dezenas de rios e córregos que, sobretudo, ao longo do século XX, foram canalizados e soterrados. Muitos continuam correndo sob grandes avenidas, como a Avenida 9 de Julho e a 23 de Maio. Embora não apareçam mais no mapa, esses cursos d'água seguem ativos e costumam reaparecer durante chuvas intensas, quando o sistema de drenagem atinge seus limites e provoca enchentes. Em profundidades maiores, surgem túneis e passagens com funções específicas. Parte do subsolo foi usado para fins militares e logísticos, como corredores utilizados durante a Revolução de 1924. Há também estruturas sanitárias, como o túnel do Hospital das Clínicas, projetado para o transporte de corpos sem a necessidade de circulação em áreas públicas. O subsolo paulista guarda ainda espaços de memória. Sob o Monumento à Independência, a cerca de 8 metros de profundidade, estão sepultados Dom Pedro I e a Imperatriz Leopoldina. Já no centro da cidade, abaixo da Catedral da Sé, uma cripta inaugurada em 1919 abriga bispos, arcebispos e figuras centrais da história local. O exemplo mais visível dessa cidade subterrânea é o metrô. Inaugurado em 1974, o sistema reúne mais de 90 estações, algumas a dezenas de metros de profundidade. A estação Pinheiros chega a quase 40 metros, enquanto a futura estação Itaberaba, Hospital Vila Penteado, da linha 6 Laranja, deve atingir mais de 65 metros, a maior profundidade da América Latina. Além da mobilidade, o subsolo abriga usos menos óbvios, como hortas subterrâneas e sistemas de reaproveitamento de água. Longe de ser apenas um espaço esquecido, ele é parte ativa do funcionamento da cidade. Número 2. Qual foi a maior descoberta acidental já feita durante uma escavação urbana? Em março de 1974, 7 camponeses escavavam um poço comunitário nos arredores da cidade de Xi'an, no interior da China. A cerca de 15 metros de profundidade, um deles atingiu algo duro. Não era rocha, era uma cabeça de terracota. O objeto foi retirado com golpes de martelo e levado à superfície. Sem saber, aquele grupo havia revelado uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. As escavações oficiais começaram pouco depois e mostraram que não se tratava de uma única estátua, mas de um exército inteiro enterrado.
Ao longo das décadas seguintes, arqueólogos identificaram mais de 8.000 figuras em tamanho real, a maioria soldados organizados em formações militares. Há ainda cavalos, carruagens, armas de bronze e oficiais com trajes distintos. Nenhuma escultura é exatamente igual à outra. O conjunto fazia parte do mausoléu de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada, que governou no século III a.C. O exército foi criado para protegê-lo na vida após a morte e integra um complexo funerário gigantesco com quase 100 quilômetros quadrados de extensão. Hoje conhecido como o Exército de Terracota, o sítio é considerado patrimônio mundial e uma das maiores atrações turísticas do país. A descoberta mudou o entendimento sobre a China antiga, sua organização militar, técnicas artesanais e poder político. Curiosamente, os camponeses que encontraram o exército nunca receberam compensação significativa e viram sua aldeia ser removida para dar lugar à área protegida. A maior descoberta acidental da arqueologia moderna começou literalmente com a escavação de um poço. Número 3. Qual foi o erro de engenharia mais impressionante descoberto tarde demais? Assim como uma das maiores descobertas arqueológicas da história, o erro de engenharia mais impressionante do século XX também ocorreu na China e só foi plenamente entendido depois da tragédia. Em agosto de 1975, a barragem de Banqiao entrou em colapso após a passagem do tufão Nina. A barragem havia sido projetada para resistir a uma chuva considerada extrema, um evento estatístico de uma vez a cada 1.000 anos. No entanto, em apenas 24 horas, a região registrou mais de 1.060 milímetros de chuva, um volume estimado como um evento raríssimo, da ordem de uma vez em milhões de anos. O problema central estava no sistema de escoamento da barragem, estruturas projetadas para liberar o excesso de água com segurança. Esses canais eram pequenos demais para o volume real da chuva. Alertas técnicos sobre vazamentos e falhas de projeto haviam sido feitos antes do desastre, mas foram ignorados. Quando Banqiao rompeu, cerca de 492 milhões de metros cúbicos de água foram liberados em poucos minutos. A inundação se espalhou rapidamente, rompeu outras barragens e atingiu uma área de aproximadamente 12.000 quilômetros quadrados. Cidades inteiras foram arrasadas. As consequências humanas foram massivas. Estimativas indicam cerca de 171.000 mortes, enquanto análises independentes sugerem números que podem chegar a 230.000, considerando mortes indiretas por fome e doenças. Aproximadamente 6 milhões de edificações foram destruídas, tornando o episódio o maior desastre envolvendo barragens já registrado. Durante anos, o colapso permaneceu sob sigilo. Só mais tarde vieram a público documentos que apontaram o erro principal: cálculos hidrológicos subestimados, decisões políticas que aceleraram a construção e a ausência de revisões de segurança adequadas. Testes feitos depois indicaram que reforços relativamente simples poderiam ter evitado o colapso. Número 4. O que acontece com as obras de arte que não estão em exposição? Quando uma obra sai da parede de um museu, ela não desaparece. Na maior parte dos casos, ela desce para espaços conhecidos como reservas técnicas, depósitos especializados projetados para preservar, estudar e organizar acervos que não cabem nas galerias abertas ao público. Esses ambientes funcionam com regras rígidas. A temperatura costuma ficar entre 18 e 22 graus Celsius. A umidade é controlada entre 40% e 55%, e a iluminação é mínima ou inexistente.
O objetivo é retardar ao máximo o envelhecimento dos materiais. Pinturas, esculturas, documentos e objetos históricos ficam armazenados em estantes móveis, caixas climatizadas ou suportes feitos sob medida. Sistemas anti-incêndio, monitoramento constante e controle de pragas fazem parte da rotina. As equipes de museus não apenas guardam essas obras. Cada item é catalogado, fotografado, medido e periodicamente inspecionado por conservadores e restauradores. Muitas peças passam décadas fora de exposição, mas seguem ativas. São usadas em pesquisas acadêmicas, emprestadas para exposições temporárias ou digitalizadas para consulta pública. A razão principal para esse acúmulo é simples: falta de espaço. Grandes museus exibem apenas uma fração mínima de seus acervos. O British Museum, por exemplo, guarda cerca de 8 milhões de itens, dos quais aproximadamente 1% está em exibição. No Museu do Louvre, estima-se que mais de 90% da coleção permanece fora das galerias. Algumas obras nunca voltam a ser expostas por critérios de curadoria, conservação frágil ou mudanças de foco histórico. Outras acabam envolvidas em disputas, roubos ou reaparecem anos depois em coleções privadas e leilões. Em silêncio, longe dos visitantes, essas reservas funcionam como um verdadeiro tesouro dos museus, lugares onde a maior parte da história da arte permanece guardada, aguardando sua vez de reaparecer. E por falar em tesouro, número 5. Por que o Museu Britânico está atrás de um caçador de tesouros? Em 2026, uma das instituições culturais mais importantes do mundo tomou uma decisão incomum: buscar ajuda fora do circuito tradicional dos museus. O Museu Britânico anunciou que pretende contratar um caçador de tesouros para recuperar peças desaparecidas de seu próprio acervo. A medida é consequência direta de um escândalo revelado em 2023, quando a instituição confirmou o desaparecimento, roubo ou dano de mais de 1.500 artefatos, número que depois foi revisado para mais de 2.000 itens. A maioria das peças pertence à coleção greco-romana e inclui anéis, joias e pequenos objetos datados entre o século XV a.C. e o século XIX d.C. O problema veio à tona após alertas externos. Em 2021, o pesquisador dinamarquês Itai Gradel informou ao museu que objetos do acervo estavam sendo vendidos online. À época, as denúncias não avançaram. Investigações posteriores apontaram para o envolvimento de um curador veterano, demitido após décadas de trabalho na instituição, acusado de alterar registros para fazer parecer que as peças já estavam perdidas havia anos. Hoje, o museu afirma ter recuperado 626 objetos, enquanto cerca de 100 têm localização considerada promissora. Ainda assim, milhares seguem desaparecidos. A equipe interna responsável pela busca é pequena, apenas 5 pessoas acumulando a investigação com outras funções. É nesse contexto que entra a figura do caçador de tesouros. Segundo Thomas Harrison, o chefe do Departamento de Grécia e Roma Antiga, o profissional terá a missão de circular por casas de leilão, galerias, negociantes e colecionadores privados, seguindo pistas formais e informais. O foco inicial são peças de ouro que muitas vezes se presume terem sido derretidas, mas que ainda podem estar em circulação. O caso expôs uma fragilidade rara em museus desse porte: a dificuldade de controlar acervos gigantescos formados ao longo de séculos. Número 6. Qual é o lugar mais silencioso já criado pelo ser humano? O lugar mais silencioso já construído não fica em um deserto isolado nem em uma base secreta. Ele está dentro de um prédio comum em Minneapolis, nos Estados Unidos. Ali funciona uma sala projetada para absorver praticamente todo o som.
conhecida tecnicamente como uma câmara anecoica. Esse espaço, mantido pelos laboratórios Orfield, é reconhecido pelo Livro dos Recordes como o ambiente mais silencioso do planeta. As medições registram menos 24,9 decibéis, um nível abaixo do limite da audição humana. Para comparação, uma biblioteca silenciosa costuma ficar em torno de 40 decibéis. O silêncio extremo é resultado da construção. A sala é isolada do prédio por molas que impedem a transmissão de vibrações do solo. Paredes, teto e piso são cobertos por estruturas em forma de cunha, feitas de material absorvente que impedem o som de ecoar. Assim, cerca de 99,9% das ondas sonoras são eliminadas antes de chegar ao ouvido. O efeito sobre o corpo é imediato. Sem ruídos externos, o cérebro passa a perceber sons internos, batimentos cardíacos, respiração, sangue circulando e até o piscar dos olhos. A ausência de eco também afeta a noção de espaço, o que pode provocar desorientação e perda de equilíbrio. Por esse motivo, poucas pessoas conseguem permanecer ali por mais de 45 minutos. Essas salas não existem por curiosidade, elas são usadas para testar fones de ouvido, equipamentos médicos, máscaras industriais e sensores de alta precisão. Antes de Orfield recuperar o recorde, uma sala semelhante da Microsoft em Washington havia sido considerada a mais silenciosa do mundo, com menos 20,35 decibéis. Curiosamente, nenhum ambiente natural conhecido se aproxima desse nível de silêncio. O lugar mais silencioso da Terra só existe porque foi cuidadosamente construído para eliminar algo que, fora dali, nunca desaparece completamente: o som. Número 7. Qual foi o experimento científico mais estranho que realmente funcionou? Em agosto de 1971, um dos experimentos científicos mais simples e estranhos já realizados aconteceu fora da Terra, diante de milhões de pessoas. Na superfície da Lua, durante a missão Apollo 15, o astronauta David Scott segurou dois objetos improváveis: um martelo e uma pena. A ideia parecia quase uma brincadeira. Desde o século XVII, Galileu Galilei havia demonstrado que, sem resistência do ar, todos os objetos caem à mesma velocidade, independentemente do peso. Na Terra, o ar impede essa demonstração simples. Apenas sempre cai mais devagar. A Lua, porém, oferece um ambiente quase perfeito para o teste, por praticamente não ter atmosfera. Scott soltou os dois objetos ao mesmo tempo, a cerca de 1,6 metro da altura. O resultado foi imediato e claro. Martelo e pena tocaram o solo lunar exatamente juntos. A cena foi registrada em vídeo e transmitida ao vivo, tornando-se uma das demonstrações científicas mais estranhas já feitas em outro corpo celeste. O experimento confirmou, em condições reais de vácuo, um princípio fundamental da física clássica. Mais do que isso, mostrou ao público leigo que leis formuladas séculos antes continuavam válidas fora da Terra. O teste também tinha implicações práticas. A compreensão precisa da gravidade e do movimento em ambientes sem ar era essencial para o pouso e a decolagem dos módulos lunares, além do planejamento de futuras missões espaciais. À primeira vista, soltar um martelo e uma pena na Lua pode soar excêntrico, mas o experimento funcionou exatamente como previsto e, por isso, entrou para a história. Número 8. Como pedidos de pizza já ajudaram a prever ações militares dos Estados Unidos? Desde a década de 90, um indicador improvável passou a chamar a atenção de jornalistas e curiosos: o aumento repentino de pedidos de pizza nas madrugadas ao redor do Pentágono. A lógica por trás disso é direta. Em momentos de crise internacional, equipes do Departamento de Defesa trabalham até tarde.
Bares esvaziam e restaurantes fecham, mas pizzarias continuam funcionando. O Pentágono fica em Arlington, na Virgínia, ao lado de Washington. Quando há movimentação fora do padrão nas pizzarias da região, alguns interpretam isso como sinal de reuniões emergenciais ou operações militares em andamento. A teoria voltou a ganhar força a partir de 2025, durante o segundo mandato de Donald Trump, marcado por ataques e ameaças militares em diferentes países. Hoje, esse monitoramento é organizado por iniciativas como o site Pentagon Pizza Index, que acompanha a movimentação de 6 pizzarias em um raio de 3,7 quilômetros do complexo militar, usando dados públicos do Google Maps. Em janeiro de 2026, uma unidade da Domino's próxima ao Pentágono registrou 323% mais movimento do que o normal para o horário. Perfis nas redes sociais como o Pentagon Pizza Report publicam esses picos em tempo real. Na madrugada de 3 de janeiro de 2026, data em que os Estados Unidos atacaram a Venezuela, quase todas as pizzarias próximas ao Pentágono apresentaram alta simultânea, enquanto bares da região apareciam praticamente vazios. O fenômeno, porém, não é novo. Em janeiro de 91, dias antes da Operação Tempestade no deserto, pizzarias entregaram 101 pizzas ao Pentágono. Em 98, durante o impeachment de Bill Clinton e bombardeios no Iraque, os gastos com pizza na Casa Branca e no Capitólio cresceram mais de 400%. Ainda assim, os próprios criadores do índice alertam: correlação não é causalidade. Nem todo pico de pizza indica guerra, mas como ferramenta informal de OSINT, esse padrão curioso acabou se tornando um dos sinais mais inusitados já usados para tentar antecipar decisões militares. Número 9. Qual é o lugar mais inacessível da Terra? O lugar mais inacessível do planeta não está no topo de uma montanha nem no fundo de uma caverna. Ele fica no meio do oceano. Trata-se do Ponto Nemo, também chamado de Polo Oceânico de Inacessibilidade, o ponto da Terra mais distante de qualquer porção de terra firme. Localizado no Oceano Pacífico Sul, o Ponto Nemo está a cerca de 2.688 quilômetros das terras mais próximas. Ao norte fica a Ilha Dutty, do arquipélago de Pitcairn, a nordeste, Motu Nui, uma ilhota da Ilha de Páscoa, e ao sul, a Ilha Maher, na Antártida. Não há ilhas habitadas, rotas comerciais frequentes ou infraestrutura humana nas proximidades. A posição exata foi calculada em 1992 pelo engenheiro croata Irvoj Lukatela, com o auxílio de dados de satélites e sistemas de GPS. O nome Nemo é uma referência direta ao capitão fictício criado por Júlio Verne, símbolo de isolamento absoluto nos oceanos. O isolamento não é apenas geográfico. As correntes marinhas da região dificultam a chegada de nutrientes à superfície, o que reduz drasticamente a vida marinha. Navios raramente cruzam a área e, em certos momentos, os humanos mais próximos do Ponto Nemo não estão na Terra, mas a bordo da Estação Espacial Internacional, orbitando o planeta a cerca de 400 quilômetros de altitude. Justamente por ser tão remoto, o Ponto Nemo ganhou uma função inesperada. Tornou-se um cemitério de espaçonaves. A NASA e outras agências espaciais utilizam a região para descartar satélites, peças de foguetes e estações espaciais desativadas. Estima-se que mais de 260 objetos espaciais tenham sido direcionados para o fundo do oceano ali nas últimas décadas, incluindo a estação soviética Mir e, futuramente, a própria Estação Espacial Internacional. Entre todos os lugares extremos do planeta, desertos, polos e fossas oceânicas, o Ponto Nemo se destaca por combinar distância, isolamento e ausência quase total da presença humana. Número 10. O que fazem as pessoas que vivem até os 100 anos? A resposta curta é:
Elas não fazem nada de extraordinário, pelo menos não do jeito que imaginamos. A resposta longa é mais interessante. Estudos recentes mostram que chegar aos 100 anos tem menos a ver com rotinas exemplares e mais com como o corpo reage ao desgaste do tempo. Hoje, o mundo tem cerca de 588 mil centenários, segundo estimativas da ONU, e esse número deve se aproximar de 1 milhão até o fim da década. Ainda assim, eles continuam sendo raríssimos, representavam cerca de 0,007% da população mundial em 2023. No Brasil, o censo de 2022 registrou quase 38 mil pessoas com 100 anos ou mais, espalhadas por mais de 4 mil municípios. O que surpreende os pesquisadores é que não existe um padrão de comportamento claro entre essas pessoas. Alguns viveram de forma regrada, outros fumaram, não praticaram exercícios e mantiveram hábitos considerados pouco saudáveis. A francesa Jeanne Calment, única pessoa oficialmente reconhecida por ter vivido mais de 120 anos, fumava e gostava de chocolate. Estudos com grupos de superidosos nos Estados Unidos encontraram altas taxas de tabagismo, obesidade passada e sedentarismo. Por isso, especialistas são cautelosos. Copiar hábitos de centenários não garante longevidade. Segundo pesquisadores em envelhecimento, há algo biologicamente excepcional nessas pessoas. Elas parecem possuir mecanismos genéticos que protegem o organismo contra doenças, inflamação crônica e falhas do sistema imunológico. Em outras palavras, o corpo delas aguenta mais. O caso do brasileiro João Marinho Neto, que ultrapassou os 112 anos, ilustra isso. Apesar da idade extrema, ele não apresenta histórico de doenças graves nem depende de medicamentos contínuos. Situações semelhantes aparecem em outros supercentenários ao redor do mundo. O consenso científico atual é que viver até os 100 anos não depende de um segredo de estilo de vida, mas de uma combinação rara de genética favorável, capacidade de adaptação e resistência ao envelhecimento. Depois de passar por cidades escondidas, descobertas acidentais, erros que custaram milhares de vidas, lugares praticamente inalcançáveis e pessoas que desafiam o tempo, fica claro que o mundo ainda guarda muito mais perguntas do que certezas. E talvez seja exatamente isso que torne tudo tão interessante. Se você gosta de curiosidades, ciência, história e perguntas inusitadas como essas, clique no vídeo que está aparecendo aí na tela agora e continue explorando esse lado menos óbvio da realidade com a gente. Eu sou Boco e esse é o Top 10. Até o próximo vídeo.